Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos continuar a falar sobre literatura contemporânea. Lembrando que anteriormente nós estávamos vendo o teatro contemporâneo, então a gente falou sobre o Nelson Rodrigues, por exemplo. Hoje nós vamos falar sobre outro gênero literário, que são os contos e as crônicas contemporâneas. Vamos entender então como isso funciona. A partir dos anos 70, as transformações do mundo moderno nos colocaram em velocidade acelerada. Essa característica deu lugar às narrativas mais curtas, e assim o conto e a crônica ganharam destaque na produção literária. De leituras mais ágeis, mas não menos reflexivas, o conto e a crônica assumem papéis relevantes no cenário contemporâneo. Então, gente, nós temos um marco histórico aqui. Década de 70. Essa década, gente, ela trouxe, então, a inserção do homem nesse mundo moderno. Obviamente, gente, é diferente o moderno da década de 70 para o moderno que nós temos atualmente. Então, o que a gente percebe? Com isso, as pessoas estão mais aceleradas, elas precisam de coisas mais rápidas. Então, por conta disso, isso também vai acontecer na literatura. Então, textos mais curtos, como a crônica e o conto, ganham maior espaço. Mas, gente, não é porque são textos menores que eles possuem menos relevância ou, então, menos reflexão. E a pluralidade das formas é outro traço marcante da contemporaneidade, solo fértil para ambos os gêneros. Não há uma linha de corte exata que delimite o início do contemporâneo, mas as transformações significativas pelas quais o mundo passou no final da década de 70 e final da década de 60 e início de 70 são evidenciadas pelas mudanças de paradigmas. A não linearidade, o intimismo e as reflexões psicológicas invadem os enredos. Então, gente, como foi citado aqui, nós não temos precisamente, nesse ano começou a crônica e o conto contemporâneo. A gente não tem esse marco, mas a gente percebe assim que pouco a pouco vai mudando a forma de acepção de ambos os gêneros. Então, gente, o que a gente percebe é que não há mais algo linear. Nós temos a questão do intimismo, que nós já percebemos lá na terceira geração, do modernismo, e também, gente, nós temos uma reflexão mais psicológica. Por quê? Esse homem tão acelerado, muitas vezes ele só pode ter esse momento de reflexão durante a leitura desses textos. Então, não estamos mais diante do relato objetivo, de suspense, mas sim de um leque de possibilidades. Trata-se do gênero de maior destaque nesse período, o qual é caracterizado por uma narrativa curta, geralmente com poucas personagens e centrado em um único conflito. A crônica, por sua vez, pode ser baseada tanto em fatos quanto em ficção. Então a gente percebe, gente, que tudo que é objetivo, que traz aquele ar de suspense, ficou no passado. Agora, então, gente, nós percebemos que a narrativa curta, ela tem poucos personagens e um único conflito. Então a gente percebe essa redução do conto. Já na crônica, nós temos fato e ficção sendo mesclados então. E a gente pode também, gente, apresentar comentários que variam entre o tom filosófico, lírico e satírico, por exemplo. O gênero tal qual conhecemos hoje deriva da prática jornalística e, assim como o conto, costuma ser curto. Os temas tratados são inúmeros, cada escritor caracteriza ao seu modo. Então a gente percebe, gente, que esse tom filosófico, lírico e satírico, eles estão presentes então nas crônicas. E o gênero crônica, como nós conhecemos atualmente, ele é diferente, porque o que a gente conhece atualmente, ele deriva, então, da crônica jornalística. Então, a gente percebe essa mudança aqui. E a gente não consegue falar, é tal, tal e tal e tal tema. Justamente porque isso vai variar de acordo com cada escritor. Falando nos escritores,
O primeiro que nós vamos falar, então, é o Luiz Fernando Veríssimo. Natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Veríssimo é filho do escritor Érico Veríssimo, escritor consagrado do modernismo brasileiro. Em 1969, passou a assinar uma coluna diária no jornal Zero Hora. Suas crônicas e contos, publicados no jornal, fortemente marcadas pelo humor, sempre fizeram um grande sucesso. Em 1943, publicou O Popular, sua primeira coletânea de crônicas, publicadas nos diversos jornais que trabalhou. Então, gente, o Luiz Fernando Veríssimo, né, o grande representante da crônica e do conto modernos, a gente percebe que, né, ele é natural de Porto Alegre, filho de um grande escritor, o Érico Veríssimo. Ele vai pegar, então, gente, ele vai trazer uma característica única dele, que é o humor. Então, as crônicas e contos do Luiz Fernando Veríssimo, elas vão estar muito relacionadas a essa parte humorística. Também, gente, ele vai fazer, né, a sua primeira coletânea de crônicas baseadas, gente, baseada então nas crônicas que ele publicou em diferentes jornais. E sua linguagem é marcada pela simplicidade, coloquialidade e o uso de ironia em temas mais delicados, além do humor sempre presente. Foi pela crônica que o autor ganhou reconhecimento no panorama literário. Então, gente, ele vai trazer uma crônica mais simples, com uma linguagem mais coloquial e também, gente, quando ele vai trazer um tema mais delicado, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar a ironia e, obviamente, o humor que a gente já citou anteriormente. Então, gente, foi pela crônica que ele ganhou maior destaque. Tanto que se vocês, né, forem a qualquer livraria ou abrirem qualquer site de livraria, nós vamos perceber que sempre tem na seção de crônicas, né, sempre tem um livro do Luiz Fernando Veríssimo. Outro escritor, gente, é o Fernando Sabino. Ele é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele escreveu seu primeiro conto aos 13 anos, publicado na revista Argos. Daí em diante, sempre escreveu crônicas para jornais, inclusive no período em que esteve nos Estados Unidos. Suas crônicas costumam apresentar um tom satírico e crítico. Certa análise psicológica é outra característica marcante de Sabino. Pouco se sabe a respeito de sua vida pessoal, ao contrário de sua obra de literatura marcante. Então, gente, o Fernando Sabino, outro escritor aqui conhecido principalmente pelos seus contos e crônicas, ele vai então publicar o seu primeiro livro, o seu primeiro conto com 13 anos. Então ele publica bem recentemente isso. Também, gente, ele vai, né, escrever sempre para jornais. A gente vê a ligação das crônicas, né, com os jornais. Também ele vai ter tom satírico e crítico, além, gente, de certa análise psicológica. Outro produtor de contos que nós temos, que é bem conhecido também, é o Dalton Trevisan. Ele é natural de Curitiba. Ganhou o apelido de Vampiro de Curitiba, homônimo de um dos seus contos, porque sempre foi avesso à imprensa, nunca gostou de ser fotografado ou entrevistado e anda às sombras como um vampiro. Pouco se sabe a respeito de sua vida pessoal, ao contrário de sua obra. O autor liderou o grupo literário que publicou a revista Joaquim entre 1946 e 1948. Então, gente, Dalton Trevisan, escritor paranaense, então, ele ganha esse apelido de Vampiro de Curitiba. Tanto, gente, que é muito difícil nós encontrarmos fotos dele. As fotos que a gente encontra são fotos muito antigas. Então, ele não é muito uma pessoa que gosta de ser fotografado. Então, por isso que ele ganhou esse apelido. Tanto, gente, que ele foi uma pessoa que teve um outro escritor que escreveu um livro utilizando histórias do Dalton Trevisan chamado Chá das 5 com o Vampiro, que o Dalton Trevisan ficou revoltadíssimo. Justamente porque lá nesse livro contava-se toda a rotina do Dalton Trevisan. Imagina, alguém que não gosta de, né, ter sua vida exposta, de repente teve toda a sua vida por detalhes sendo exposta então. Em 1959, Dalton lançou Novelas Nada Exemplares,
premiado com o Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Em 1965, lançou sua coletânea de contos O Vampiro de Curitiba, um de seus principais livros. Escreveu apenas um romance, intitulado A Polaquinha, em 1985. Seus contos são caracterizados por uma linguagem concisa, direta. Suas narrativas são ágeis. Gente, até uma curiosidade a respeito do Dalton Trevisan é que ele é um autor que foi muito premiado, só que ele nunca foi receber os seus prêmios. Ele não gosta mesmo realmente dessa exposição exagerada. Lembrando, gente, que ele chegou a escrever um romance, né, chamado A Polaquinha, mas foi o seu único romance. Além disso, o Dalton Trevisan ele possui então narrativas bastante ágeis, curtas e também bastante diretas, então ele não vai ficar enrolando muito, característica que nós comentamos anteriormente, que é bem marcante quando nós falamos do conto. E os enredos, gente, giram em torno da realidade crua dos desejos humanos, e sua adjetivação percorre o mesmo caminho. A relação entre suas personagens mostra o lado vil e cruel do ser humano, instintivo, frustrado e degradante. O cenário é, em sua maioria, a cidade de Curitiba. Então, a gente podemos perceber, né, que a obra do Dalton está muito ligada com o ser humano. Ou seja, em mostrar como o ser humano realmente é, escancarar isso. Então, a gente percebe que o Dalton ele vai procurar entender esse ser humano. E, gente, também, né, vale lembrar que grande parte das histórias dele acontecem em sua cidade natal, Curitiba. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!